Cristo. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras, e não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque aonde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu,
e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Vamos para o 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade dos céus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar-se. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Aqui nós observamos na palavra do Senhor uma descrição dada pelo próprio Cristo do final dos tempos. E ele divide em tempos diferentes a sequência das profecias. E ele ainda diz: quem lê, entenda. Devemos buscar o entendimento como homens e mulheres de Deus, para estarmos atentos aos acontecimentos atuais. Mas nós vamos nos delimitar um pouco no tema. Mas até que a gente chegue no tema, o capítulo de número 24 de Mateus, ele inicia esse capítulo, Jesus falando que não ficará pedra sobre pedra. E isso já aconteceu, amém, queridos? Isso já aconteceu quando os seus discípulos mostravam e falavam a estrutura do templo. E Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. E isso aconteceu, queridos. Não demorou muito tempo. O templo do Senhor, ele foi totalmente destruído. E hoje só resta o Muro das Lamentações, que muitos de vocês acompanham através dos noticiários, dos documentários. Vocês podem observar que muitas pessoas vão até ali orar, ali no Muro das Lamentações. Mas o templo, ele foi totalmente destruído. E hoje já não tem mais templo, não tem mais lugar para o sacrifício, a adoração. Mas como eles já estavam acostumados no exílio, eles continuam espalhados no mundo e até mesmo lá nas sinagogas, em suas reuniões. E alguém pergunta: qual será o sinal da tua vinda? E o Senhor também, ele fala para os seus discípulos que lhe perguntaram a respeito disso. E ele vai começar a trazer uma descrição para que a gente fique atento. E devemos acompanhar e perceber cada acontecimento mundial. Não devemos estar alheios, indiferentes ao que está acontecendo no mundo, porque as profecias, elas estão se cumprindo. E Jesus Cristo, ele está voltando. E os discípulos, eles vão perguntar. E em particular o Senhor vai começar a falar com eles. Ele vai dizer: vocês tenham cuidado, porque surgirão falsos cristos. Alguém vai dizer: ele está ali ou está em outro local. Cuidado, porque ele deixou bem claro como é que ele vem. Ele não vai estar ali e nem acolá, mas ele virá de cima, amém, queridos? Para onde ele subiu, ele virá. Então ninguém se engane, porque está bem claro
a palavra que ele deixou de instrução para que a gente não viesse ser enganados. Ele falou que haveria guerras e rumores de guerra. E todo o decorrer desse tempo, geração após geração, já aconteceram várias e várias guerras. Mas ele disse também, ainda não é o fim. Então nós precisamos estar bem atento à leitura, à palavra, irmãos. Porque ele diz, quem lê, entenda. Busca o entendimento e busca o conhecimento. Porque nós estamos vivendo um tempo de restauração. Então todo esse tempo, todas essas profecias, elas vão acontecer. Ele disse que haveria fomes e pestes espalhado no mundo. Isso também é um sinal. Tudo isso são sinais da vinda do Senhor. E alguém diz, mas faz tanto tempo que há fome no mundo, que há guerras, que há pestes. Fique atento, porque isso é um sinal. É um sinal. Terremoto em vários lugares. Quantos já aconteceram? Vários também. Devemos estar atentos, porque o Senhor predisse que tudo isso haveria de acontecer, mas que ainda não seria o fim. Ainda não seria o fim. São os princípios das dores. Os princípios das dores são as insinuações do trabalho de parto, que já está bem perto, que já está prestes a acontecer. Ele falou sobre as perseguições nesse texto. E no mundo, querido, há perseguições em vários locais. Inclusive, uma palavra muito conhecida, a janela 10x40, que são uma faixa estreita, próxima ao Equador, em que está localizados os países de maior dificuldade de acesso ao Evangelho de Jesus Cristo. E eu gostaria de aqui nesse momento, que os irmãos preparassem aquele vídeo que eu pedi, da Portas Abertas. Ele é um meio recente, para que a gente possa ver. Está no ponto? Vai dar certo? Pode colocar. Pressionados, abatidos e isolados, cristãos ficam perdidos em meio à perseguição. Mas mesmo nos lugares mais escuros, a voz de Deus não pode ser silenciada. Aqueles que antes estavam desamparados, agora fixam os olhos naquele que não pode ver. Você sabia que mais de 365 milhões de cristãos em todo o mundo enfrentam perseguição? Nossos irmãos e irmãs enfrentam pressão e violência pelo simples fato de seguirem a Jesus. Há mais de 30 anos, a Portas Abertas pesquisa o índice de perseguição aos cristãos e publica a Lista Mundial da Perseguição, um ranking dos 50 países onde irmãos e irmãs na fé são hostilizados por governo, grupos extremistas ou até mesmo a família, chegando a perder a própria vida. No período de um ano, 4.998 cristãos foram mortos por causa da fé e milhares de igrejas e propriedades cristãs foram atacadas. Alguns países tiveram um grande aumento no grau de violência. Esse é o caso do Laos, que passou do 31º para o 21º lugar no ranking. A morte de cristãos inibiu o crescimento da igreja local, pois líderes evitam viagens, uma vez que o evangelismo é confrontado com riscos mortais.
Na Argélia, o índice de violência dobrou. Igrejas foram forçadas a fechar e casas e negócios de cristãos foram invadidos e atacados. Isso fez com que muitos cristãos se tornassem deslocados internos ou refugiados. Na Somália, o violento grupo Al-Shabaab tem expressado repetidamente seu desejo de erradicar os cristãos do país, mantendo o país em segundo lugar na lista. A ação de grupos radicais tem elevado o nível da violência em toda a região da África subsaariana. Já na América Latina, a Nicarágua teve um grande aumento no grau de perseguição e subiu 20 posições na lista mundial da perseguição 2024. A pressão crescente e a hostilidade constante aos líderes cristãos tenta sufocar a igreja local. Além de intimidados, os líderes são processados e presos, dificultando a comunhão dos cristãos no país, que são vigiados, assediados e atacados com frequência. No Iêmen, uma crise humanitária impacta a vida local há anos. Mas cristãos e iemenitas estão ainda mais vulneráveis devido às rigorosas leis islâmicas do país. A maioria da população é muçulmana e a conversão ao cristianismo é ilegal. A igreja no país é composta de cristãos de origem muçulmana que precisam praticar a fé secretamente. Além de enfrentarem oposição de grupos militantes islâmicos, a ajuda emergencial necessária para sobreviver também não chega, uma vez que ela é distribuída por meio de mesquitas, que em muitos casos discriminam os que não são considerados muçulmanos devotos. Com leis antirreacionárias em vigor desde 2020, a Coreia do Norte permanece em primeiro lugar no ranking. No país mais fechado ao Evangelho, o Estado é a maior fonte de perseguição. Com a aplicação das novas leis, cristãos são presos por simplesmente possuírem uma Bíblia. Assim, famílias inteiras são condenadas a campos de trabalho forçado. Por isso, ser cristão na Coreia do Norte é viver a vida de fé em segredo. A cada ano, a perseguição aos cristãos se intensifica. Cristãos se escondem, fogem de suas casas e perdem tudo. Mas há luz em meio à escuridão. A luz de Jesus brilha nas trevas e as trevas não derrotarão a Igreja de Cristo. O amor de Cristo em nós é como luz na escuridão. Por meio dele, podemos apoiar a igreja perseguida para que ela continue crescendo. Conheça mais sobre essa realidade e faça a luz brilhar nos lugares mais escuros para os cristãos perseguidos. portasabertas.org.br/lista mundial. Glória a Deus. Aqui nós vamos observar que a perseguição, ela é algo que continua. É atuante. Escândalos, traição e ódio. É algo que o Senhor vem falar e deixar bem claro que tudo isso ia acontecer. Os falsos profetas são aqueles que distorcem, que profetizam, que falam o engano. Um dos sinais que devemos perceber é o esfriamento do amor. É quando nós já não sentimos mais. É quando a palavra ela já não tem mais nenhum efeito no nosso coração. É quando nós não nos importamos mais com aquele que está lá fora. É quando nós não queremos mais fazer parte daqueles que levam as boas novas de salvação.
É quando que para nós tanto faz como tanto fez. Eu já estou salvo, estou indo para a igreja, já estou frequentando uma igreja, e o resto não me importa. Enquanto que nós estamos rodeados de pessoas que precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. O esfriamento do amor. Toda lei divina se resume em 2 grandes mandamentos, que falam exatamente sobre o amor. Primeiro, o amor de Deus, que deve estar acima de tudo. E depois nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Qual é a nossa reação diante de tudo isso? O mundo está de mal a pior. Há todo um investimento para afastar as pessoas de Deus. Há todo um trabalhar maligno para que pessoas não conheçam o Salvador Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus, Ele conta com a igreja, porque a igreja é um projeto de Deus. Foi Ele mesmo que a constituiu. Igreja não é projeto de homem. Igreja não é projeto particular. Não é ideia humana, mas ela nasceu no coração de Deus. Ela foi estabelecida e firmada sobre a verdade. E ela é atuante, e é ela que o Espírito Santo usa para realizar as obras de Deus nessa terra. O amor não pode esfriar. O amor, ele precisa estar incendiado e ardendo em nossos corações. Pela pregação do Evangelho, pelos perdidos, pela obra do Senhor. Devemos estar em oração, em busca, na evangelização. Porque o pouco que você fizer vai somar aos milhares e milhares que estão fazendo neste mundo, para que o reino do Senhor, ele venha crescer a cada dia no coração de cada pessoa que se converte a Jesus Cristo. Aí Jesus vai dizer nesse texto: aquele que perseverar, não é começar e parar, mas é perseverar. Talvez você começou não fazendo muito ou com qualidade, mas o Senhor, Ele quer te aperfeiçoar. E o importante é que agora você precisa tomar uma postura de perseverança. É até o fim. Ele diz: aquele que perseverar. Naquele tempo, o preço a ser pago para assumir a fé em Jesus era muito alto. Porém, mesmo diante de tantos perigos, ou até mesmo da morte, muitos perseveraram em seguir o Mestre Jesus, ao ponto de irem para a prisão, para os açoites, para serem decapitados, serem apedrejados, serem crucificados de cabeça para baixo, como foi Pedro, serem jogados
em um caldeirão de óleo quente, como foi João, e não conseguiram matá-lo. E outros que foram mártires, mas não negaram a fé. Não recuaram, não retrocederam, não voltaram para trás. E nós devemos seguir esta mesma fé, esta mesma confiança, porque a palavra de ordem que foi dada para eles, foi dada para nós também. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É aonde você poder alcançar. Você não pode negligenciar e nem ficar de fora, nem se esquivar dessa grande oportunidade, dessa grande honra que o Senhor te dá. Esteja incluído, esteja dentro, faça parte. É aquele que perseverar. Muitas perseguições foram levantadas contra o povo de Deus durante todo esse tempo. Há quase 2000 anos. Ao começar por Jesus, há mais de 2000 anos, que foi o mais perseguido. E quem não foi perseguido nessa vida por proclamar o Deus vivo, por adorar o Deus vivo? O que se fala dos santos profetas, dos homens que enfrentaram tudo para anunciar a verdade. Mas a palavra do Senhor é: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É isso. Obedecer a palavra de ordem. Portanto, temos que permanecer na fé, mesmo diante das injustiças, das calúnias, dos enganos, das ameaças, mesmo diante de situações adversas. Mas nós não devemos temer e nem se envergonhar de proclamar e de declarar que nós somos seguidores de Cristo, que nós proclamamos o Cristo ressuscitado. O tema fala sobre o evangelho do reino. Será pregado em todo o mundo. Esta palavra são palavras de Jesus Cristo. Agora ele está chegando aqui. Depois que ele descreve, ele vai chegar em um ponto que ele vai dizer: em testemunho a todas as nações. E aí ele vai dizer: então virá o fim. Eles não estavam esperando: Senhor, quando será o fim? Quando vai ser o fim dos tempos? Quando isso vai acontecer? E aí ele vai dizer: e este evangelho era o evangelho que ele pregava, o evangelho do reino, o evangelho das boas novas, o evangelho que leva esperança, o evangelho que leva novidade de vida, o evangelho que muda a vida das pessoas, o evangelho que pega o homem pecador, cheio de problemas, e transforma ele em uma nova criatura. Porque Paulo vai dizer: para o mundo pode ser loucura, mas para nós não é loucura. A pregação do evangelho para nós é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. E nós precisamos crer piamente em cada palavra,
em cada ponto, em cada vírgula que o Senhor nosso Deus falou. Ele é fiel. E alguns dizem, será que o evangelho vai ser pregue mesmo? O mundo todo deve ouvir o evangelho para que Jesus volte? Agora, queridos, nós precisamos estar atentos, porque para a nossa notícia, queridos, o evangelho, ele está chegando a alcançar o mundo nesse nosso tempo. Você não sabe, eu não sei, mas enquanto alguém não faz, tem alguém fazendo. Enquanto alguém dorme, o Espírito de Deus trabalha. Então não se engane, achando que Jesus não vai voltar agora, porque o mundo ainda não ouviu o evangelho. Existem ainda algumas etnias, alguns povos, como vocês viram, que há uma grande resistência e uma grande dificuldade. Mas quem lhe disse que o evangelho não chegou lá? O evangelho, amados, ele entra em todos os lugares. Por mais que ele seja proibido, restrito, mas o evangelho, ele está chegando. Então eu andei vendo algumas pesquisas, eu andei olhando algumas estatísticas da atualidade, e nós passamos a perceber que a pregação do evangelho, ela é necessária, e ela está alcançando o mundo de então. Pode deixar ele, pode deixar ele. Olhem para mim, pode deixar ele. O evangelho de Jesus Cristo, ele está chegando em todos os lugares. Porque o poder pertence a Deus. O fim do mundo ocorrerá com a volta do Senhor Jesus para julgar as nações e estabelecer o seu reino aqui na terra. O Senhor Jesus, ele há de vir, o esperado das nações, o amado, desejado, aquele que prometeu e é fiel para cumprir a sua palavra. Vai acontecer, mas antes que isso aconteça, é necessário que o evangelho da salvação seja anunciado a toda criatura em todo o planeta Terra. Agora, o que você me diz dos meios de comunicação? Os meios de comunicação, as emissoras de rádio, de televisão, os jornais, as revistas, os livros que estão sendo escritos, e uma grande ferramenta que está sendo usada na atualidade chama-se internet. A internet, querido, ela está indo nos locais mais difíceis que você possa imaginar. Na internet nós temos a pregação do evangelho, nós temos a Bíblia online, nós temos ensinamentos,
na internet, há homens e mulheres produzindo conteúdos. E esses conteúdos irão alcançar milhares e milhares de pessoas no mundo, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, queridos, quando você percebe um cristão, um crente, muitas vezes ele está na rua. Talvez você já viu, eu já fiz isso, alguém já fez. Lá com a caixinha de som, pregando o evangelho. Quem já viu isso? Ele está fazendo a parte dele. Alguém pode imaginar, coitado desse cristão, está ali sozinho, tão pouquinhas pessoas ouvindo aquela palavra, mas ele está ali fazendo a parte dele. Sabe aquele crente que muitas vezes sai de porta em porta, batendo e dizendo: me dê uma oportunidade para falar de Jesus, para trazer uma oração, para falar da salvação. Alguém pode achar, mas ele está alcançando tão pouco. Ele é uma voz que clama no deserto. Como é que uma pessoa dessa vai alcançar o mundo? Mas ele está fazendo a parte dele. Ele está levando o evangelho para as almas que necessitam ouvir a palavra de Deus. O que você pode me dizer dos trabalhos que estão sendo feitos nos presídios? Alguém aqui já evangelizou no presídio? Mas lá, alguém corajoso. Eu queria ver e quero ver os corajosos que vão para o presídio. Lá não tem remuneração, lá não tem oferta, não tem gratificação, mas lá tem alguém que está anunciando o evangelho, e vidas estão sendo alcançadas para o Senhor Jesus. Esses dias eu falava com uma pessoa que me procurou através das mídias sociais, e ela recentemente saiu da prisão. E essa pessoa me dizia: todos os dias eu orava ali, eu jejuava, eu buscava ao Senhor e pedia ao Senhor que me desse a oportunidade de sair dali, porque eu quero servi-lo. Deus está trabalhando, irmãos. O Espírito do Senhor, Ele está trabalhando através daquela pessoa que foi lá no hospital. Aquela pessoa que estava no leito e provavelmente estava esperando aquela visita. E aquela irmã de oração, aquela pessoa chegou no momento certo, em que falou de Jesus e levou esperança, levou o evangelho do reino, a esperança de vida eterna, de salvação. E aquela pessoa disse: eu quero aceitar a Cristo. E o Senhor a preparou e levou para que ela estivesse com o Senhor. Uma vida foi ganha por alguém que se dispôs a levar o evangelho de Jesus Cristo. O que você me diz das aldeias indígenas? Os indígenas que também estão lá esperando, porque são gente como nós, são iguais a nós. Precisam conhecer o Cristo, precisam conhecer o Salvador. Mas há milhares e milhares de tempo
e de anos que muitos dos nossos irmãos abandonaram tudo, deixaram suas casas, suas famílias e foram para o meio das aldeias falar do amor de Cristo. E hoje existem muitos indígenas que são cristãos e que servem ao Senhor Jesus Cristo. Não podemos parar, porque tudo isso, querido, está confirmando o cumprimento desta profecia. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo. O evangelho está sendo anunciado. E Paulo diz que importa é que o evangelho seja anunciado. A tempo e a fora de tempo ele precisa ser anunciado, falado, porque o evangelho é a única esperança do mundo. Chama-se Jesus Cristo. Aleluia. Amados, no tempo dos apóstolos, como eu falei no início, aquele mundo, aquele tempo foi alcançado pelo evangelho. Passaram-se o tempo, vieram muitas as perseguições, mas foi na perseguição que o mundo daquela época foi alcançado pelo evangelho. Mas Jesus falava desse tempo agora, que está para acontecer. Jesus falava da agora também. Não só daquele tempo, mas de agora. Passamos por vários anos, milênio. Houve o esfriamento, houve a negligência da igreja, houve várias situações. Tivemos um tempo de trevas, mas o evangelho ele está irradiando. E ele está chegando em todos os lugares para a glória de Deus. É por isso, queridos, que eu não ignoro quando algumas lideranças ousadas, elas estão na televisão. Ali, queridos, é um equipamento caríssimo, mas tem gente lá pregando o evangelho. Estão nas rádios, também é caríssimo, mas estão pregando o evangelho ali. Estão com equipamentos gigantescos da internet. Então, queridos, ao invés de criticarmos, nós precisamos também fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Porque está tendo todo o investimento para que o evangelho chegue o mais distante. O mais distante. Eu estava vendo alguns relatos de um teólogo, um pastor, Luiz Saião. Ele fala também que o termo mundo, ele tem um significado, que é a área habitada na terra. Quando Deus fala mundo, ele fala de pessoas, que é o que ele mais quer alcançar. Nas estatísticas, algum ano, 2 anos atrás, já havia ainda restava cerca de 11% de povos que ainda não haviam sido alcançados pelo evangelho de Jesus Cristo. Mas você sabia que existem pessoas diariamente trabalhando para traduzir a Bíblia Sagrada para esses dialetos, para essas línguas? Quem é que move?
Quem é que trabalha no coração das pessoas para elas se ocuparem em uma causa como essa? O que é que elas estão ganhando? Será que elas estão ganhando rios de dinheiro, a vantagem? Não. É o pulsar do coração de Deus. É o próprio Espírito de Deus que as impulsiona, que as incomoda a trabalhar. E esse trabalho de tradução já vem de muito e muito tempo. Mas ainda existem vários povos que precisam ser alcançados. Tribos, locais mais distantes, que precisam ainda ter acesso à Bíblia Sagrada, na sua língua, para que eles possam conhecer o Cristo da Bíblia Sagrada. Então, queridos, muitas pessoas já foram evangelizadas no mundo. Romanos capítulo 1, versículo 8 é muito conhecido nosso. Porque o Senhor, primeiramente dou graça ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Isso naquele tempo. Em todo o mundo é anunciada a vossa fé. E nesse presente século nós estamos caminhando para isso novamente. Então isso indica que Jesus, ele está às portas. Romanos capítulo 10, versículo 17 e 18. Olha como se espalhava. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouvirão? Sim, por certo. Pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Amados, o Espírito do Senhor, ele está no comando da igreja. Então não se engane. Você que acha que não está acontecendo nada, Deus está trabalhando através de todos os acontecimentos. O Senhor, ele está no controle de todas as coisas. E esta profecia, ela está caminhando para a sua totalidade de cumprimento. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Em todo o mundo. Em testemunho. E então virá o fim. Sabe por quê? Porque naquele dia, olha como o Senhor é bom. Ninguém terá desculpa. Naquele grande dia, ninguém irá dizer: eu não sabia, eu nunca ouvi falar. Porque o texto vai dizer de Romanos também: e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Mas o Senhor, ele já nos enviou, ele já nos capacitou. Então a pregação do evangelho, ela está assim acontecendo. É por todo mundo. Colossenses 1, 9 e 6. Colossenses capítulo 1, versículo de número 6. Eu tinha anotado algumas coisas, mas nós estamos caminhando para o final. Que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade. Então está chegando, que já chegou a vós. Já chegou aí? Chegou, trazendo mudança, trazendo transformação. Então o evangelho, ele está sendo anunciado, sim, como nós falamos aqui
através da tecnologia. E agora há uma tecnologia aí que está sendo lançada, em que o mundo todo, querido, vai ser alcançado. E nós devemos tomar cuidado, porque isso acontecerá repentinamente. Não pense que vai demorar. Quando você menos esperar, a plenitude dos tempos vai se completar. O evangelho será anunciado em todo o mundo. E Jesus virá buscar a sua igreja. É isso. É isso. Já tem pessoas trabalhando conteúdos. O Espírito de Deus, ele vai despertando. E o Senhor já me despertou e já me mandou fazer algo que eu preciso fazer. Sabe o que o Espírito de Deus já me mandou fazer? Ele já me mandou fazer conteúdo até para quem vai ficar na grande tribulação. Até conteúdo vai ficar para quem ficar na grande tribulação. O poder de Deus, querido, Ele trabalha, Ele está na direção da igreja. Por mais que você esteja se sentindo morno ou frio, mas eu quero lhe assegurar que a igreja de Cristo, ela é viva. A igreja do Senhor, ela é atuante, ela é militante, ela não para nessa terra. E eu digo para você que tem sido atacado pelos vendavais da caminhada cristã, está pensando em parar, em regredir, em abrir mão, em largar a rede. Eu quero te dizer que chegou o tempo de avançarmos. É agora, é agora, é agora que vai acontecer, irmãos. Então virá o fim. E sabe qual é o fim que ele fala? É o Senhor vindo para executar o seu juízo sobre a terra. É Ele vindo para julgar as nações com a sua igreja. É Ele vindo para implantar o seu reino nessa terra. Então virá o fim. E eu quero só lhe dizer, repetindo a minha fala, que esta palavra do Senhor Jesus, não resta mais nada para ela se cumprir. O evangelho, ele está chegando em todos os lugares. Eu estou pregando aqui, mas tem um conteúdo que vai ficar na internet. E esse conteúdo, a qualquer momento, o Espírito de Deus, ele sopra e ele vai chegar longe. E muitas pessoas, elas irão ouvir e se converter a Cristo. E no momento, em um tempo em que muitos não esperam, o evangelho foi anunciado em todo o mundo. E aí virá o fim. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. E digo para você, decida ser um pregador, uma pregadora, um anunciador do evangelho. É nas portas, é nas ruas, é nos hospitais, é nos presídios, é nos vilarejos, é nos locais mais distantes, é via internet, é no rádio, é
é na TV, é a porta que Deus abrir, tu vai. Vamos louvar ao Senhor.